Bem-vindos ao podcast Ainck Mercado da Multiplique. Quem está falando é Volney Ainck, sou o CEO da Multiplique e hoje vamos entrevistar dois superintendentes do time da Multiplique, onde vamos conversar do dia a dia do executivo comercial, do superintendente, o que a Multiplique vem fazendo diferente no mercado para o executivo comercial perpetuar, está na Multiplique. Primeiro a gente gostaria de falar um pouco sobre o mercado. Quando a Multiplique começou a escalar o Brasil todo, existia um regime que até ali o executivo comercial ele trabalhava em plataformas fixas em alguns locais do Brasil. O Multiplique tinha uma necessidade naquela época de poder escalar a nível Brasil e a gente tentou tornar o processo mais rápido. Então eu sempre digo, e o mercado também nos reconhece, que a Multiplique foi a primeira empresa do segmento, a primeira asset, na época já não era asset, era apenas um FDIC, ela escalar executivos comerciais no Brasil todo. Era um momento que a Multiplique era muito menor no mercado e a gente começou a contratar e colocamos a equipe toda espalhada em todo o Brasil, com o primeiro diferencial que a gente não tinha mais aquelas plataformas onde limitava, onde fixava uma região de um superintendente. Isso há 10 anos atrás, ou há mais do que 10 anos. E nesse processo a Multiplique veio evoluindo, veio aprendendo muito. Os primeiros modelos não foram tão bem como tudo a gente vai aprendendo, com acertos e erros. E dentro desse processo a gente veio evoluindo. Hoje a gente consegue apresentar um resultado onde os nossos executivos entram na empresa, ficam durante muito tempo, estão aqui conosco, e esse primeiro episódio do episódio Ainck Mercado, junto com o superintendente, ele vem parabenizar e até dar um aniversário disso, que hoje a gente consegue ter uma equipe com praticamente nenhuma volatilidade, já um processo maduro, onde os executivos entram, ganham dinheiro e a gente consegue tirar o melhor, o melhor do mercado, colocando o profissionalismo dos executivos que normalmente vêm de banco. E gostaria de iniciar aqui com o superintendente Jaisso. Jaisso, gostaria que tu se apresentasse, comentasse como que é esse trabalho, como que tem sido o dia a dia. Bom dia, Ney. Boa tarde, quem está assistindo. Bom, comecei a história a minha história começou na Multiplique como executivo e hoje eu sou superintendente, já praticamente 10 anos aí na casa. Hoje eu contribuo para o sucesso de mais de 20 executivos e esse ano só, como um número aí para todos saberem, esses mais de 20 executivos aí originaram praticamente 2 bilhões de negócios dentro da Multiplique, só esses executivos. Então, números bem robustos, que mostra a diferença da competitividade da Multiplique em relação ao mercado, mais do que 2 bi de volume operado. É um trabalho consistente hoje de profissionais sênior, que vem dando muito resultado, e esse processo que hoje a gente tem dentro da Multiplique, ele veio sendo lapidado nos últimos 10 anos, a gente conhece, eu pessoalmente conheço muito bem a nossa história toda, e hoje a gente pode dizer que a gente está no nosso melhor momento em relação ao sucesso dos profissionais que vêm trabalhar com a gente. Legal, e tu já teve no lado de executivo, hoje em dia sendo superintendente. Obrigado, Jaisso, foi muito importante em ajudar a lapidar. Embora a Multiplique é uma empresa que está todo dia inconformada e tentando melhorar e que nem eu falei há pouco, é uma parabenização esse episódio, trazendo o superintendente, da gente ter alcançado a situação que a Multiplique é diferente do restante do mercado. Aqui o executivo comercial vem, fica e ganha dinheiro. Lógico que devido ao trabalho de vocês, mas também toda a competitividade que o back-office conseguiu. E Matheus, me conta um pouco aí sobre a tua história dentro da Multiplique, os teus números, o teu trabalho. Multiplique vem aí de uma trajetória longa também, Entrei no setor que tinha na época de análise de crédito, passei meio que por tudo ali, análise de crédito, ajudei em vários setores, controladoria, contrato, os antigos setores que se tinham na época, Estou aí há quase 10 anos no Multiplique. Tenho hoje em torno de 18 executivos comerciais aí na superintendência. A gente vem também trazendo um
um trabalho bem forte. Atuo em alguns estados, mas principalmente o estado de São Paulo hoje, é onde eu estou mais buscando profissionais aí no mercado e a gente está se estruturando cada vez mais lá. Ano passado, a gente movimentou um pouco de menos de 1 bi na superintendência. E esse ano a gente já bateu a marca aí de 2,1 bi. Então, já conseguiu ter esse dobrou o número, então. Mais que dobrou, né? Quase que triplicou. E nem acabamos o ano ainda, né? E nem acabamos o ano. Então, ainda tem ali 2 meses bem aquecidos, né? Se pegar novembro e dezembro, ainda são meses que é a finaleira do ano ali, mas ainda são meses extremamente importantes aí dentro dos resultados de qualquer empresa. Então, a gente vem conseguindo cada vez mais atingir bons resultados e crescer aí na carteira da Multiplique. Lembrando, né, que o nosso superintendente, ele não origina crédito diariamente, ele simplesmente dá o apoio aos nossos executivos. E eu gostaria de entender, né, esse podcast aqui é direcionado aos novos executivos, tal. Como que é essa entrada do executivo na Multiplique, o trabalho dele de entrada, como que tem sido, Matheus? O trabalho de entrada do executivo da Multiplique é sempre algo desafiador, né? A gente conduz tudo para que ele consiga entrar de uma maneira assertiva e desenvolver a carteira dele já. Então, para isso, a gente tem um processo muito bem estruturado que a gente criou no decorrer dos anos mesmo, né? Até pelo dia a dia, a gente foi vendo o que dava certo, o que dava errado, para criar algo que faça pela permanência deles no longo prazo. Então, até porque hoje o profissional que a gente traz, ele vem em suma maioria dos bancos. Os bancos aí, geralmente é aquele cara que já tem uma estabilidade no banco, já está há bastante tempo, já tem uma carteira montada, já tem muita experiência, tanto que muitos dos nossos profissionais são ex-gerente geral, corporate, middle, que já tem uma certa carreira e uma boa estabilidade nessas casas. Então, dentro disso, a gente estruturou o processo com um bate de carteira, com toda uma parte de desenho para fazer com que se tenha esse ciclo de uma migração orgânica, né? E ele saiba que dentro dessa carteira de clientes que ele tem, dentro desses relacionamentos que ele tem, ele consiga vir sabendo que esses clientes vão fazer sentido dentro da Multiplique e ele vai conseguir desenvolver um bom trabalho. Até porque quando se fala em bate de carteira, acaba sendo um tema muito polêmico, né? Para quando a pessoa ela vai fazer a migração e você conversa com ela, enfim, alinha os pontos dessa possível migração, é algo muito delicado, até porque o profissional ele tem alguns receios, né? Jaisso, queria que tu explicasse no podcast como que funciona esse bate-carteira, uma situação mais sensível. Acho que é o primeiro momento, acho que Multiplique, acho que o que mais o pessoal traz, né, Ney, Matheus, que vem que o executivo, quando ele vem para a Multiplique, ele tem qualquer experiência que ele tem dentro da Multiplique, né? Eu acho que essa nossa preocupação, gerar para ele uma experiência de valor, tá? Sobre a estrutura, tá? Onde ele tem suporte, onde ele tem ferramentas modernas, onde ele consegue ter isso com bastante facilidade. Então isso fica muito claro. A Multiplique desenvolveu uma estrutura muito boa para isso, tá? Essa experiência hoje de back-office, eu acho que hoje o nosso ponto mais alto de experiência que a gente pode, quando o executivo está entrando dentro da Multiplique, ele tem essa experiência de back-office, um time comprometido, alcançar resultado, um pessoal qualificado que vai dar suporte para ele, tá? Tu sabe, Jaisso, que te ouvindo, eu reparo, né, que normalmente a gente é a primeira casa quando o cara sai de um banco, ele vem trabalhar na Multiplique, né? E raramente a gente perde profissionais, mas quando perdemos, também perdemos apenas para banco. Mas eu noto isso daí, que ele nota que tem muito mais ferramenta e muito mais assistência do que ele tinha no banco, né? Sendo muito mais robusto, né? A gente se especializou nisso, eu acho que é o que conduziu a Multiplique, faz a Multiplique ter resultados excepcionais e reproduzir isso para os executivos, tá? A nossa estrutura, tá? O nosso processo, o back-office hoje que a gente entrega para o executivo faz com que ele tenha realmente muito resultado, ele consiga utilizar a Multiplique no seu potencial máximo, tá? Jaisso, tu que tem bastante experiência, eu gostaria que tu conversasse sobre a importância do bate-carteira
por futuro executivo da Multiplique entender esse processo, a importância? O bate-carteira sempre, eu acho que é bastante polêmico, tá? Em relação a esse processo, tá? Porém, é o que a gente pode garantir que ele possa vir para a Multiplique e ganhar dinheiro, tá? É a maneira que a gente tem hoje, tanto do profissional poder avaliar se a gente vai ter produtos para atender a carteira dele, como a gente poder avaliar quanto e mensurar, né, quanto ele pode ganhar e quanto ele pode ser bem sucedido dentro da Multiplique. Então tu tá me explicando, Joyce, que por fim o que tu quer já se esse profissional está saindo de um banco, é ter certeza que vai dar certo, né? Acho que essa responsabilidade de todos esses profissionais, ou hoje todos, eu posso dizer 100% dos profissionais hoje que são contratados na Multiplique, tá? Eles vêm de bancos, eles estão então numa condição estável dentro da instituição, grande parte deles bancária, tá? Então, para eles virem para cá, eles precisam ter um nível de segurança adequado. E esse bate de carteira, ele entrega isso. Ele dá segurança para o profissional que a gente vai ter produtos para atender a carteira dele. Para depois poder olhar com ele, conversar com ele. E eu queria dizer, que hoje a Multiplique, por ter uma liderança no mercado, né? A gente é uma empresa séria, de gente séria, né? E a gente, pela liderança do mercado, a gente tem muito cuidado, porque a gente acaba sendo uma vitrine para a concorrência bater. Então, a gente também já foi um FDIC menor, a gente também já era uma casa menor, onde tinha esse problema de rotatividade, por falta de competitividade, porque o nosso PL era pequeno, por falta de competitividade de preço e por experiência que faltava, não era nem o principal, mas com o crescimento da Multiplique, tamanho de PL conta em fundo, tamanho de PL conta muito mesmo, né? A gente conseguiu criar uma competitividade que o executivo vem e fica, e como a gente sabe que por ser uma casa grande, a concorrência fica mais de olho, a gente também cuida muito que o nosso executivo entre e fica, viu? A gente não contrata na dúvida, para ser um negócio que seja bom para as duas partes, e por isso esse cuidado com bate-carteira. E caso a gente achar que a contratação não é boa, a gente não faz mesmo ela, né? Existe um processo seletivo com cuidado que depois não dê certo e acaba desmanchando a nossa imagem. Mas queria falar, eu tô na Multiplique a vida toda, né? Que desde lá do começo era muito difícil a vida de um FDIC, como as outras casas, né? A gente não era nem asset, isso foi um grande diferencial para a Multiplique ter virado uma asset, né? A gente também tinha esse problema de rotatividade e tal, que hoje a gente vê que é um medo dele quando vai trabalhar numa casa, mas que com o nosso tamanho de PL, com a competitividade, e sempre falo para vocês, executivo, quando vocês forem escolher uma casa para trabalhar, vocês vê o fundo que vocês vão trabalhar dentro do endividamento das empresas que ela está, a Multiplique, vocês podem ter certeza, vocês enxergam dentro das empresas líder de cada segmento do Brasil. Ney, por si próprio, o trabalho autônomo, né, PJ, ele é bastante atrativo por conciliar a vida pessoal com a profissional sem abrir mão do ganho, né? Eu acho que essa é a parte muito atraente, né, de você sair de um processo de banco, onde você bate carteira, você tem um serviço burocrático muito maçante, cansativo, muitas vezes dentro de um processo de hierarquia, até tóxico, que a gente acaba tendo essa experiência hoje no mercado, tá? E a gente traz isso para um ambiente mais que você possa conciliar a vida pessoal com o profissional sem abrir mão do ganho. Então, é importante que a gente vá para essa parte de entender e mitigar risco quanto a essa mudança, porque ela é muito atrativa no primeiro momento, mas ela precisa ter essa responsabilidade de mitigar o risco, tá? De fazer essa troca, até porque esses profissionais, eles têm família, têm uma carreira para frente, tá? Então a responsabilidade que a gente tem como contratar esses profissionais, e eles também a responsabilidade de fazer essa mudança de carreira, ela precisa ser mitigada. E o bate-carteira, ele dá justamente essa segurança para ambas as partes. Como que é o dia a dia, Matheus, do teu contato com cada executivo comercial? Como que funciona o relacionamento de vocês? Relacionamento, o executivo, quando ele vem, ele vê que é uma coisa extremamente diferente do que ele tinha nos bancos, né? O executivo, ele estava acostumado lá no banco,
que para falar com uma pessoa em específico, ele era extremamente vetado de falar lá com esse, porque ele é acima daquele, porque ele tem que falar comigo antes para eu autorizar ele falar com outro, e toda essa hierarquia. E na Multiplique é diferente disso, né? Eu sempre falo com o pessoal, hoje a gente sempre traz, né, todos os executivos aqui para conhecer a estrutura, conhecer o time, você mesmo gosta de falar com ele sempre. Então, se vê que tem muito mais facilidade nesse dia a dia. O executivo, ele é extremamente apto sempre a conversar comigo, a entender, a conversar, a discutir sobre cada ponto da carteira dele e a gente poder ir desenhando isso de uma maneira aberta, de uma maneira transparente e poder alinhar isso, né? Acho que hoje ele não tem isso em outras casas. Então, isso hoje, o executivo, a gente ajuda, né? Jason mesmo, eu muito, a gente participa de muita reunião com os nossos executivos comerciais. A gente, né, Matheus, a gente é privilegiado, né, de ter contato com um monte de profissionais. A gente, sempre digo, nós não subimos mais que todo mundo, mas a gente tem a oportunidade de conversar com um grande número de executivos, com muita experiência, com um grande número de clientes de todos os segmentos e contribuir para o executivo, para que ele consiga alcançar os objetivos e os resultados que ele almejou vindo para a Multiplique, né? Existe o mercado, existe de FDICs em geral, existe o mercado de asset, existe a Multiplique, e gostaria que vocês falassem qual que é os principais benefícios de um executivo, e não vou nem dizer no mercado, ou que vem para o mercado, mas na Multiplique, porque realmente existe o mercado e a Multiplique é um ponto à parte competitivo. Os principais benefícios, eu já falei em preço, o que o pessoal nota no dia a dia que fala para vocês de uma maneira bastante prática, como que vocês falam, que o executivo fala para vocês? Back-office, acho que esse aí, desse time comprometido. O back-office, inclusive, todo executivo que vem para Multiplique é incrível, né? Ele fica maravilhado. Não precisa fazer tudo sozinho, tem gente ajudando e assistência em tudo. O pessoal ter ideia, hoje um executivo, às vezes, ele traz uma documentação, essa documentação, ela tá parcial lá, precisa de um documento para inserir ele já, para fazer a emissão do cadastro, né, fazer análise. Tem um time lá que ajuda esse profissional a trazer esse documento do cliente. Eu tive uma empresa, que um executivo nosso, um exemplo, né? Ele tentou muito tempo entrar nessa empresa, não conseguiu, ele ligava de vez em quando. Em uma ligação minha eu consegui retomar o contato com essa empresa, até fiz a parte, o executivo nem estava sabendo. Consegui trazer de novo esse cliente, ele mandou toda a documentação e eu deixei no cadastro desse executivo. Por quê? Porque esse executivo que está com a Multiplique, ele veste a camisa, ele trabalha em cima para atingir os resultados dentro daquilo que a gente alinha sempre com transparência e tudo mais. Isso a gente ajuda ele no back-office. Ele tem essa facilidade, é coisa que em nenhuma outra casa no mercado ele teria. Que outra casa que conseguiria um cliente passaria assim para o executivo comercial dar andamento? É muito difícil. Então é algo que muda bastante, é muito diferente em relação à prática de mercado. O executivo, ele trabalha na Multiplique, todo esse pessoal que vem para cá vem de, como diz, a atividade principal dele é a comercial. Dentro da Multiplique ele atende e ele desenvolve apenas a parte comercial, dando para ele muita liberdade de desenvolver network, fazer realmente aquilo ali, sem perder tempo com serviço burocrático. A gente entende que serviço burocrático a gente traz aqui para dentro da casa, a gente tem esse back-office hoje, fazendo essa parte burocrática, né? Um ponto importante também é que esses executivos, quando eles vêm de muito tempo em algumas casas, eles passam, eles têm uma cultura de viajar muito, de uma cidade para outra, você tem períodos determinados, né? Que eles ficam e nisso eles criam muito relacionamento, e a maior parte das casas onde eles vão, chega lá, contrata o executivo e fala, agora você vai trabalhar São Paulo, agora você vai trabalhar São José do Rio Preto, em um raio de atuação de tanto. Limitado, né? Extremamente limitado, né? E hoje o cara tem o Brasil todo para trabalhar aqui na Multiplique. Sim, na Multiplique, o que eu tenho uma executiva na carteira que... Inclusive a gente tem executivo que se muda, né? Sim, se Eles muda. se mudam e ficam com os clientes da região e ficam em outra região, até perfeito. procurando atrelar uma situação familiar ou qualidade de vida. Executivo que passou fora do Brasil alguns dias, tá? Um mês, 2, visitando família e trabalhando normal. Eu tinha uma aí, executiva em São Paulo que eu contratei ela morava em São Paulo, a gente é em Santa Catarina, e ela tinha a carteira em Santa Catarina.
para ver. Olha a possibilidade do negócio quanto se torna. A Multiplique, como diz um termo muito, muito comum hoje no nosso mercado, né? Tem muito mato alto, né? Nós somos, para os produtos, condição comercial que a gente tem e abrangência nacional, tem muito mato alto hoje para trabalhar Multiplique hoje no Brasil. Não precisa nem trabalhar, não precisa nem escolher cliente muito difícil, pode realmente trabalhar como é que é? O melhor dos melhores clientes, tá, do segmento hoje no Brasil, tá? Acho que vem dessa capacidade da Multiplique de sempre estar tentando se reinventar, tá tentando melhorar, né? Quando o mato fica baixinho e a gente tentando melhorar, se reinventando, o mato sempre fica alto de novo. A Multiplique se tornou uma empresa grande do segmento, né? Uma das maiores hastes, se não a maior, que atua em FDIC, em multicedente e multisacado. A gente é especialista em multicedente e multisacado, com uma grande securitizadora também no crédito privado. E queria que vocês falassem como que é isso em relação a um executivo que vem de um grande banco e tal, se a gente conseguiu manter com toda essa solidez que hoje a nossa casa tem, a flexibilidade do dia a dia, a agilidade. Neil, o nosso executivo ele vende para o cliente aquilo que o cliente precisa, dinheiro, sem precisar ficar colocando pacote de produtos aí para ele, tá? Então a gente consegue atender o nosso cliente final naquilo que ele precisa, dentro da necessidade dele. Eles são altamente competitivos, nossos limites são adequados ao mercado. Hoje o executivo que tiver carteira, tá, de empresas empreendedores e que estão crescendo, investindo, com certeza ele vai ser muito bem sucedido na Multiplique. Sabe, já isso é outra coisa que eu reparo, né? O executivo que opta pela casa errada para trabalhar. E a gente já foi um FDIC pequeno, a gente já foi uma securitizadora, já foi uma factory também, e a gente fazia parte desse bolo antes. A experiência do cliente é muito ruim. Logo o cara perde a carteira, né? E com certeza por isso que nos vem aqui trazer a situação e dá para bater. Hoje a experiência do cliente é boa, então o executivo ele fica com a carteira, e muitas vezes o executivo ele perdia a carteira porque ele ia lá, vendia uma coisa ruim e acabava, né? Porque a gente vende aquilo que o cliente precisa, não aquilo que o fundo precisa, o que a gente precisa, tá? Isso, acho que dentro do mercado bancário, muitas vezes o mais importante não é o que o cliente quer, então vai ao encontro da experiência, vai ao encontro da solidez e permanência do cliente e dos negócios dentro da carteira do executivo. E ele vê também que na Multiplique aquilo que ele vende é cumprido depois, né? Em outras casas, às vezes, isso se tem um desgaste tão grande que acaba perdendo o relacionamento que esse executivo tem com o cliente final dele. Mas volta pro bate-carteira, né? Pra gente saber exatamente se aquela empresa, a gente vai ter um produto que cabe no bolso da Multiplique, cabe do cliente, a gente já prevê, não sendo daquele jeito juvenil, de dando tiro para tudo que é lado. A gente é uma casa extremamente especialista em multicedente, multisacado, dá crédito assim, mas quando a gente entra pesado e bem feito. Ao longo desse tempo, uma coisa que a gente entendeu, né, que quem faz negócio, né, acho que o exemplo é hoje a composição da carteira da Multiplique, que praticamente a originação dos negócios aí supera 80% de clientes fora, né, que vêm por executivos. Então, de maneira orgânica, é muito pequena hoje dentro da Multiplique, vem por executivos, né, a gente consegue identificar que relacionamento com cliente faz negócio. Eu costumo citar para nossos executivos que 100% do mercado, hoje a gente sabe, que a gente consegue identificar literalmente com 4, 5 filtros quem são os caras que são tomador, quem precisa de crédito e que estão ativos para tomar. Só que sem relacionamento a gente não faz negócio com eles, tá? A gente precisa de alguém que desenvolve. Esses clientes hoje, especialmente, o que a Multiplique atua, eles não precisam de mais uma casa de crédito, mas aquele executivo, tá, que já atende ele por um banco, por uma organização, tá, ele vai trazer negócio para a Multiplique. Então, ter hoje uma lista, ter um bate de carteira, citando esse ponto que muitas vezes até meio polêmico dentro da Multiplique. Esses clientes que o cara tem relacionamento, se eu puder atender, se eu tiver produto para atender, com certeza ele vem para a Multiplique, tá?
Vai ter uma por esse executivo, tá? Vai ter uma assertividade para essa transição de carreira do executivo ser feita com total certeza pela nossa responsabilidade. Ele vai ter um colchão para começar, né? E dentro do próprio bate de carteira, acho que algumas palavras podem definir, né? Foco, alinhamento e bate de carteira. Dentro do próprio alinhamento do bate de carteira do cliente, a gente sabe, né? Tem clientes que vão fazer muito mais sentido para esse executivo ele começar a rodar no Multiplique. Então, o alinhamento define muito bem isso, né? Dentro desse bate, a gente já fala para ele, essas empresas aqui, você já tem certeza que tem um perfil Multiplique. Então, ele já alinha até os clientes para ele trabalhar no início. E então, afinal, Matheus, nós estamos há 25 anos no mercado e atendemos a nível de Brasil, e é muito comum ter sobreposição de carteira, tá? A gente, é bem comum hoje um bate de carteira aí com 30 nomes, tu ter ali pelo menos 10, tá, que já estão dentro da casa ou já tem experiência na casa, seja em relação a estar operando ou que a gente já saiu ou não tem como atender, tá? Isso é relevante, muitas vezes, um bate de carteira, né? Isso é determinante, muitas vezes. Eu queria trazer em números, né? Dentro da Multiplique existe um setor extremamente robusto de growth, né? Captação via SDR, BDR lá, robô funcionando, mas existe um outro setor... Né? Existe outro setor de parceria indicante, o dia inteiro captando de dezenas de pessoas nesses dois setores, mas assim, mais do que 80% da receita via executivo vem do relacionamento de vocês, né? A gente vende o alto ticket, né? E isso é uma coisa onde o relacionamento é extremamente importante, porque conforme o Jais disse muito bem aqui, o cliente ele tem opção, então você viu o executivo. É fundamental dentro do nosso negócio. E por isso a gente está aqui gravando o Inc Mercado da Multiplique, para mostrar que muita empresa tem deixado de lado, captando, mas na Multiplique vocês continuam. Porém, hoje em dia a gente tem uma experiência do relacionamento de vocês serem o melhor possível e de longo prazo, e a gente consegue ganhar dinheiro junto. Queria lembrar vocês, né, que a gente é a única casa do mercado que faz isso. A gente é a única casa do mercado que também no Inc Mercado a gente entrevista o nosso executivo e coloca. A gente sabe que ele recebe proposta de trabalho da torcida do Flamengo inteira para trabalhar, mas a gente sabe que ele está seguro porque o negócio dentro da Multiplique funciona e que não vai acontecer. E para finalizar, Matheus e Jais, eu queria deixar um recado, né? Porque o executivo, vocês acham que ele tem que vir para a Multiplique, o que traz de diferencial, e queria dizer para vocês que dentro da Multiplique a gente é uma casa para vir, né, e gostaria que cada um finalizasse. Vocês podem vir, que a gente é uma casa que tem os 25 anos de experiência que o Jais colocou, que amadureceu muito e tornou uma operação para média e para grande empresa brasileira o melhor ambiente e mais competitivo possível para se fazer negócio, onde cada detalhe a gente procurou tornar o melhor possível a experiência do cliente, e isso acaba dando uma vida longa e sem limites ao relacionamento com o nosso executivo. Jais, como que tu poderia encerrar o recado para o nosso executivo para fechar negócio e vir trabalhar conosco? Executivos, nós temos hoje uma estrutura robusta, transparente, clara, tá? Fácil de fazer negócio, um back-office hoje que com certeza entrega comprometimento, uma gana de realmente entregar resultado. Então esse pessoal está super comprometido com isso, tá? Hoje nós somos um player importante no mercado em relação a crédito, tá? E a gente entrega realmente valor para o cliente, entrega estabilidade. Tecnologia hoje na Multiplique é uma palavra de ordem muito forte. Isso faz com que os processos em grande escala, tá? Eles, em termos desde uma simples carteira de desconto. Hoje o nosso principal produto hoje no mercado é capital de giro. Então, carteiras hoje que trabalham com capital de giro, acho que uma desmistificação, né, é importante, tá? Quando vê hoje uma gestora, ou até mesmo a história da Multiplique, ela está muito relacionada a desconto duplicata. Hoje não é o nosso maior produto, tá? Hoje a gente até faz desconto de duplicata, mas hoje a nossa palavra de ordem, o nosso produto mais importante hoje no mercado se chama capital de giro. Então, executivos que tenham hoje carteira de capital de giro, que vendam capital de giro no mercado, com certeza nós temos hoje cheque,
grande e temos condição comercial super competitiva aos grandes bancos que tem hoje no mercado. O executivo, viu, Jason, procurar isso, ele tem que olhar o PL onde ele vai trabalhar. Nós temos carteiras de 50 milhões, 100 milhões, 80 milhões, tem carteira para tudo que é bolso médio e grande, né? E como os fundos têm um regulamento lá, concentração lá, 4% sacado, 6% cedente, é fundamental que o fundo tenha um PL grande para que ele tenha competitividade. É isso aí. Hoje venha para Multiplique e tenha certeza que se a tua carteira ela tem capital de giro, aqui nós temos produto, temos os níveis corretos de garantias, tá? Adequados ao mercado, competitivo ao mercado. Então hoje a gente tem condição de atender muito bem a carteira de cliente de muitos executivos hoje, de muitos gerentes de bancos, né? Que se tornam os executivos comerciais dentro da Multiplique, tá? O executivo tem que saber, se ele não enxerga essa empresa em nenhum lugar, ele não vai ter facilidade de colocar, ele vai ter dificuldade, porque essa empresa ela ainda não tem competitividade para entrar naqueles clientes, porque o mercado de empresa todo mundo conhece hoje em dia, né? E se o cara não tá, é porque a empresa não tem competitividade para entrar lá. E Matheus, como que tu coloca para o executivo querer vir aqui para fechar negócio conosco, doutor? O que eu digo para os executivos é que, vindo para a Multiplique, ele tem muito a ganhar, né? Ele consegue ter linhas de produtos muito parecidas com que as que ele já trabalha hoje, certo? E com taxas extremamente competitivas que vêm aí desse nosso tamanho aí, com um crescimento proporcional, né? Isso sem dúvida. Onde, com o dia a dia dele, ele consegue ganhar com a qualidade de vida e ter, sim, uma renda extremamente expressiva e mediante o que a carteira dele tem a oferecer. Essa semana tu teve um negócio teu, né, Matheus, a tua carteira, que um negócio só, o executivo gerou 10 milhões de receita, né? Sim, sim. Foi 2 dias atrás, 9.800, né? São negócios normal do dia a dia da Multiplique. Esse é um, né? Esse gerou aí quase 10. Tem um outro em andamento que dá 6 milhões também, que o executivo também, com uma operação dessa, eu sempre brinco, né? O executivo ele não precisa se desesperar, colocar um monte de cliente, ele precisa ir dentro daquele foco que a gente alinha. Se o executivo dentro da Multiplique, ele conseguir ter o foco suficiente e seguir os alinhamentos que a gente faz, ele conseguir colocar todo mês 1, 2 clientes, esse executivo ele vai ser muito, muito bem visto na Multiplique e ele vai conseguir ter um bom resultado. Só que, claro, o nosso negócio ele dá total liberdade para o executivo comercial. Certo? A gente não fica cobrando onde ele está, a gente não fica cobrando o que ele está fazendo. O importante para a gente deixa isso muito claro, é seguir os alinhamentos que a gente faz e ele conseguir atingir a última linha, porque é o que importa para a gente e é onde ele vai se viabilizar financeiramente e pessoalmente também, né? Até porque ninguém trabalha de graça e todo mundo trabalha querendo ganhar dinheiro, certo? E quando eles conseguem ganhar esse dinheiro, eles se realizam tanto profissionalmente como pessoalmente, né? Acho que a grande sacada está aí. Esse cara da operação de 10 milhões aí vai ter um bom final de ano, né? E pessoal, em toda a região do Brasil a gente tem algum executivo para vocês virem perguntar para nós quem consegue fazer o que a gente está vendendo aqui, porque tem. Gostaria de agradecer aos ouvintes aqui, né? E realmente falar que a Multiplique, assim, ela é a casa separada e mais competitiva do mercado para fazer negócio com as médias e grandes empresas brasileiras pensando em crédito. Obrigado. Obrigado pela participação. Valeu, pessoal. Obrigado.